Então, pessoal, tudo bom? Vamos iniciar agora a aula 2, dando continuidade ao conteúdo de treinamento desportivo, certo? Então, nós paramos na parte das capacidades físicas. Dentro das capacidades físicas, nós vimos, já encerrando na aula passada, que são divididas em condicionais e coordenativas, tá? E as capacidades físicas são todos os atributos físicos treináveis de um organismo humano, tá? Então nós vamos iniciar a partir dessas definições de capacidade física, tá? As capacidades físicas condicionais referem-se ao aspecto quantitativo do movimento e que são dependentes dos processos de obtenção e transformação de energia em fadiga. Então elas são mais relacionadas ao condicionamento físico, tá? As coordenativas relacionam-se ao aspecto qualitativo do movimento, dependem fundamentalmente de processos de controle de movimento e de coordenação entre si, entre o sistema muscular e sistema nervoso. Então as capacidades físicas coordenativas, elas são de um aspecto mais qualitativo, voltadas para os processos de controle e coordenação do movimento. As coordenativas são força, velocidade, flexibilidade e resistência, tá? Só lembrando que as condicionais, as condicionais são voltadas para a parte física, tá? Então força, velocidade, flexibilidade e resistência são mais voltadas à parte física, e as coordenativas são relacionadas à parte manipulativa de controle, tá? Que são equilíbrio, coordenação, agilidade e o ritmo. Então só um esboço aí de como está dividida as capacidades físicas. Nós vimos isso no primeiro ano. Vamos falar agora um pouco sobre a força, tá? A força é a capacidade física que permite que um músculo ou grupo de músculos produza tensão e vença uma resistência na ação de empurrar, tracionar ou elevar. Podem ser três tipos: a dinâmica, a estática e a explosiva, tá? Primeiro tipo de força, a força dinâmica ou força isotônica, tá? É o tipo de força que envolve os músculos dos membros em movimento, suportando o peso do próprio corpo em movimentos repetitivos, tá? Exemplo, vamos supor que esse rapaz aí da foto, que está segurando essa pedrinha aí, ele está subindo a ladeira empurrando essa pedra, tá? Então ele estaria exercendo força dinâmica, porque ele estaria fazendo o movimento dos membros, suportando o peso do próprio corpo, entre outras coisas, a pedra, tá? Em movimentos repetidos, porque ele estaria subindo. A força isométrica, ou também conhecida popularmente como força estática, é o tipo de força que explica o fato de ter força produzindo calor, mas não há trabalho em forma de movimento, tá? Então também conhecida como força isométrica. Por quê? Porque não há movimento, mas há produção de força, tá? Então seria você exercer força parado. Ainda tomando como base essa foto desse rapaz com a pedra, seria ele na posição que ele está aí, tá? Ele manter a força para segurar essa pedra, para que ela não desça e role por cima dele. Então ele estaria exercendo uma força estática ou força isométrica. A força explosiva é a habilidade de exercer o máximo de energia em um ato explosivo, tá? Então é resultado da fórmula física de potência é igual a força dinâmica vezes velocidade. Trazendo para o exemplo da foto aqui, esse mesmo rapaz da pedra, seria o fato de ele estar segurando a pedra, ele iria empurrar a pedra rapidamente, tá? Se ela subisse, ele estaria exercendo o máximo de energia em um ato explosivo. Então ele empurraria a pedra e ela iria à frente. Então ele estaria exercendo uma potência, força explosiva. Próxima capacidade é a resistência, tá? A capacidade física que permite efetuar um esforço durante um tempo considerável, suportando a fadiga dele e resultante e recuperando com alguma rapidez. Então seria a capacidade de você manter um exercício por um período de tempo mais prolongado, utilizando suas reservas energéticas e a utilização do oxigênio.
tá? Nós temos 3 tipos. Resistência aeróbia, ela vai permitir manter por um determinado período de tempo, um esforço em que o consumo de oxigênio equilibra-se com sua absorção, tá? Stand state, ou conhecido como estado de estabilidade, sendo os esforços de fraca ou média intensidade. Então aqui na resistência aeróbia, você vai conseguir manter um exercício por um longo período de tempo, porque o consumo de oxigênio vai ser igual à absorção de oxigênio pelo organismo. E como é que isso se daria na prática? Seria fazer um exercício de uma forma não muito intensa. Então eu vou conseguir estar fazendo aquele exercício, respirando e distribuindo o oxigênio de forma adequada. Então seria um exercício de longa duração e baixa intensidade, certo? Então geraria ou poderia ser caracterizado como resistência aeróbia. A resistência anaeróbia, ela vai permitir manter por um determinado período de tempo um esforço em que o consumo de oxigênio é superior à sua absorção, acarretando um débito de oxigênio e que somente será compensado em repouso, sendo os esforços de grande intensidade. A resistência anaeróbia seria aquela resistência em que o consumo de oxigênio não seria suficiente, tá? E a fadiga viria mais rápido. Essa compensação viria depois do treinamento. O exemplo, a musculação. Você faz o exercício, as repetições, porém você não consegue manter por muito tempo. Só o tempo que você tem em sua reserva energética interna, tá? Vai precisar de oxigênio, porém só vai ser compensado posteriormente após a prática do exercício, porque o consumo no momento não foi possível de ser realizado. A resistência muscular localizada é a capacidade de um músculo específico trabalhar contra uma resistência moderada durante longos períodos de tempo. Então seria a resistência que uma musculatura específica viria a ter na prática de um exercício de forma longa. A velocidade é a capacidade física que permite realizar movimentos ao menor tempo possível ou reagir rapidamente a um sinal, tá certo? Então, realizar movimentos no menor tempo possível. Nós vamos ver que vamos falar de velocidade e agilidade, e as duas têm diferença. Vamos focar aqui na velocidade. 3 tipos de velocidade. Nós temos velocidade de deslocamento, capacidade máxima que a pessoa tem de se deslocar de um ponto a outro em linha reta, tá? Isso é muito importante. Velocidade de reação, a rapidez com qual uma pessoa é capaz de responder a um estímulo visual, auditivo ou tátil, tá? Então a capacidade de reação a um estímulo e o tempo requerido para ser iniciada a resposta a um estímulo recebido, tá? Então é a reação que você vai ter como resposta a um estímulo, que chama-se velocidade de reação. E a velocidade de membros é a capacidade de mover os membros superiores ou inferiores, braços ou pernas, o mais rápido possível dentro de uma necessidade. E a agilidade, diferente da velocidade, ela é a qualidade física que permite mudar direção do corpo no menor tempo possível. Então a agilidade envolve mudança de direção, deslocamento em diversas direções no menor tempo possível. A velocidade é o deslocamento de um ponto a outro em linha reta. Então o importante da agilidade é a mudança de direção, muito utilizado nas práticas esportivas, porque você tem que estar frequentemente mudando de direção para se posicionar melhor ou para correr atrás do objeto, bola ou implemento que esteja na quadra. O equilíbrio é a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base contra a lei da gravidade, tá? Então, a capacidade de você, através da ação dos seus músculos, manter uma posição contra a força da gravidade. Tem 2 tipos, tá? Nós temos o equilíbrio dinâmico e estático. O estático é adquirir em determinada posição, então levando em consideração a foto. É a posição que o rapazinho está aí na foto, tá? Então é considerado um equilíbrio estático. O equilíbrio dinâmico é adquirido durante
o movimento. Então seria esse mesmo rapaz da foto, só que ele estaria movimentando as mãos, tá? Então seria considerado um equilíbrio dinâmico. A flexibilidade, a capacidade física que permite executar movimento com grande amplitude ou além da amplitude articular normal, adquirido através do treinamento e estímulo da flexibilidade. Coordenação motora é a capacidade física que permite realizar uma sequência de movimentos de forma coordenada, tá? Então a coordenação motora ela pode ser trabalhada de diversas maneiras, tá? Exige aspectos de treinamento tátil principalmente, tanto de mãos, pernas e de outras partes corporais. O ritmo é a qualidade física que ela pode ser explicada por um encadeamento de tempo dinâmico energético, uma mudança de tensão e repouso, uma variação regular de repetições periódicas, tá? Então, o ritmo ela é uma sequência, como aí define, dinâmico energética, normalmente pode ser por batidas, tá? Como é comumente conhecida na música, são sequências dinâmico energéticas, as batidas, tá? E ela também está inserida dentro da prática de exercício. Alguns exercícios envolvem ritmo, mesmo sem a percepção do praticante, mas o ritmo em si ele é mais conhecido dentro da musicalidade de forma geral, tá? Um ritmo que vivemos com ele e não percebemos é o ritmo do batimento do coração. Ele tem o próprio ritmo, tá? E é conhecido também como ritmo da vida. Por isso que dentro do nosso contexto, do nosso conceito, temos uma ampla quantidade de ritmo que não percebemos, não só dentro da musicalidade. Então, finalizamos aqui o nosso conteúdo, tá? Força, foco e fé na hora do treinamento, porque o treinamento ele não é fácil. Vimos que precisamos de estímulo forte e estímulos variados. Então, para chegar nos nossos objetivos, vamos precisar ter um pouco de força, foco e fé. Então, finalizamos aqui a aula 2, tá? Não esqueçam de, antes de fazer o trabalho, visualizar o vídeo de introdução, tá? Com as orientações para quem ainda não fez o trabalho e para quem fez também, mas é principalmente para quem não fez o trabalho ainda, tá? E eu vou só dar uma introdução para orientação sobre o trabalho, mas aqui para aproveitar o tempinho que continuou. Quem já fez o trabalho tá ok, quem não fez é bom dar uma olhadinha ainda a partir daqui, tá? O trabalho parcial são os testes do PROESP. Os testes, eles são testes relacionados à aptidão física relacionada à saúde, tá? E ao desempenho motor. Os testes relacionados à aptidão física relacionada à saúde são massa corporal, estatura, IMC, envergadura, flexibilidade e força e resistência abdominal, tá? Desempenho motor é força explosiva de membros inferiores, força explosiva de membros superiores, agilidade, velocidade de deslocamento, resistência geral de 6 minutos. Todos esses testes vocês já viram na escola, já expliquei, porém eu coloquei um tutorial de como realizá-los em casa, tá certo? Então vocês podem ir na minha página do YouTube, eu coloquei aqui na plataforma também, e vocês têm acesso ao tutorial de como fazerem esses testes em casa. Aqui é a ficha de avaliação, lembrando que é o material que eu vou receber para o trabalho, tem que ser preenchido de forma correta e postado na plataforma. Eu não vou estar recebendo esse material no meu WhatsApp, porque vai encher meu celular de coisa, ele já está travando, tá? Então eu posso perder, porque o WhatsApp de vez em quando ele dá umas reiniciadas meio estranha, tá? Então mandem na plataforma que é mais seguro, tanto para mim quanto para vocês. Então, tem os testes, isso aqui eu não vou explicar novamente porque tem no tutorial, expliquei na sala de aula, tem no vídeo de introdução, então isso aqui vocês já sabem, tá? O que é importante, quando vocês fizerem todos os testes, vocês poderão comparar com essas tabelas aqui os resultados de vocês, tá? Então eu vou falar um pouco sobre esses resultados. Quando você tiver sua ficha em mãos, aí você vai fazer o comparativo aqui. Esses resultados
no caso do IMC aqui, ele é relacionado ao estado de saúde, não ao estado nutricional, tá? O IMC para estado nutricional é outra tabela. Então, com o seu resultado, você vai comparar na tabela. Se os valores que estiverem, que você conseguiu avaliar, tiver acima desses valores aqui, ele está em zona de risco à saúde. Se ele estiver abaixo, ele está em zona saudável. Por exemplo, se um garoto de 15 anos, ele está com 26, o resultado do IMC dele deu 26. Comparando com a tabela, 26 é acima, tá? Então, se ele está acima, ele está com um risco à saúde. Se fosse, por exemplo, 21, ele estaria abaixo, então estaria em zona saudável, certo? Então vamos só ficar atentos a isso aí nas meninas da mesma forma. Com relação ao teste de flexibilidade, tá? Os valores abaixo, aqui já é diferente. Teste de flexibilidade, à sua esquerda, tá? Os valores abaixo dos pontos de corte são de risco à saúde. Valores acima são de zona saudável, tá? Então você vai ver quanto foi que deu a flexibilidade aí e vai comparar na tabela. Valores abaixo são de risco à saúde. Valores acima são zona saudável. Teste de abdominal, certo? Da mesma forma, valores abaixo dos que tem aqui, risco à saúde, valores acima são saudáveis. Força explosiva de membros inferiores, tá certo? Aqui a gente vai fazer um comparativo. Na tabela nós temos fraco, razoável, bom, muito bom e excelente, tá? Então, valores menores do que... lembrando que esses valores são em centímetros, viu, pessoal? Valores menores do que na faixa etária que está em fraco, é todo mundo fraco, tá certo? Conforme você vai se encaixando em razoável, bom, muito bom, aí faz a anotação, certo? Valores maiores ou iguais da coluna aí de excelência, você se encontra num estado excelente para a sua idade. Para as meninas, mesma forma, coluna do fraco, se for igual ou inferior, não está numa situação muito boa. Nós temos a coluna do razoável, bom, muito bom e excelente. Qualquer valor igual ou acima do excelente, você está perfeitamente tudo certo. Qualquer coisa, vocês deem uma pausa para analisar os dados, tá? Força explosiva de membros superiores, arremesso de medicine ball, primeira coluna fraco, valores abaixo dos valores de fraco, tá ruim, viu? E depois nós temos a coluna do razoável, bom, muito bom e excelente, valores iguais ou acima da coluna de excelente, tudo ok. Feminino, dê uma pausadinha no vídeo aí para encontrar. Teste de agilidade masculino, da mesma forma. No teste de agilidade é em segundos, só lembrando, valores menores do que a tabela de fraco, lembrando que aqui, ó, há uma inversão, certo? Na sua direita a primeira é fraco e a sua esquerda a primeira é excelente. Então, ó, vou dar um exemplo. 15 anos, um garoto de 15 anos, ele demorou mais de 6 segundos para fazer o teste do quadrado, ele é fraco, tá? Ele demorou menos de 4,91 segundos para fazer o teste, ele é excelente, tá? Menos, igual ou menor. Entre esses valores nós temos muito bom, bom e o razoável, tá? Fazer comparação na tabela. As meninas da mesma forma. Outro exemplo, daqui com as meninas o exemplo. A primeira tabela é excelente. Uma menina com 16 anos, ela fez mais de 6 segundos e 94. Ela demorou mais do que isso para fazer o teste do quadrado. Então ela está fraca. Ela demorou menos de 5,41 segundos. Ela está excelente. Ah, professor, mas aí ela demorou 6 segundos. Então vamos olhar aqui na tabela. 6 segundos, 16 anos. Ela está no muito bom, porque está entre 5,42 e 6,15. Então ficou enquadrado como muito bom no teste do quadrado. Velocidade de 20 metros,
da mesma forma. Eu acho que não preciso me atentar aqui a isso. Dá uma pausadinha no vídeo e ver em qual categoria você se encontra. Feminino. Pronto. Teste de corrida, caminhada dos 6 minutos. Valores abaixo dos da tabela, tá? Em comparação com a tabela, estão em zona de risco à saúde. Valores acima estão em zona saudável. Lembrando que para o resultado desse teste você tem que multiplicar a quantidade de voltas pelo perímetro. Aí você terá um valor em metros, tá? Então, comparando, um garoto de 14 anos conseguiu fazer 1000 metros, tá? Então, 14 anos, 1060 é o valor de zona saudável. Então, 1000 metros é abaixo, então está com risco à saúde, certo? Então, fiquem atentos a esses valores, as meninas da mesma forma. Então, pessoal, essa foi a segunda aula. Peço que fiquem atentos na postagem do trabalho parcial de vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Valeu, obrigado, tchau.